Olá, pessoal. Bem-vindo ao canal Investigação Lei TV. Se você é nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di. Eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano e eu venho aqui toda quinta, terça e quinta, trazer casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Pessoal, quero pedir desculpa pelo barulho se vocês estiverem ouvindo do ar-condicionado, mas não tenho condições de gravar sem estar com o ar ligado e o ar faz um pouco de barulho. Aqui tá 36, 37 graus, tá horrível, tá? Então me desculpe aí se tiver algum barulhinho. Mas vamos lá. Este é o caso de Mia Naomi Villa-Lobos Saldanha, que aconteceu na noite de 11 de outubro de 2022. Mia, a jovem, tinha na época 17 anos, filha da senhora Lúvia Saldanha e do policial Daniel Villa-Lobo. Seu pai faleceu um tempo antes em um confronto, vez que ele era um policial. Desde então, a Mia se tornou o pilar da família, cuidando da dedicação, né, com as duas irmãs mais novas, enquanto a mãe trabalhava fora. A Mia cozinhava, tomava conta da casa. Ela amava estar na cozinha e já cursava o último ano da escola quando ela conheceu Eric Davi Banda Castanheda. Ela iniciou um relacionamento com o Eric Davi, que era um colega de escola. O vínculo começou como amizade, evoluiu para namoro. Com o tempo, o Eric passou a demonstrar comportamentos possessivos, exigindo videochamadas durante as aulas presenciais e o controle nas redes sociais da Mia. Mas vamos voltar no tempo para saber o que ocorreu dentro deste caso. Um homem estava atravessando um terreno abandonado em um bairro da cidade de Camargo, no estado de Chihuahua, no México. Durante o trajeto, ele escutou gritos desesperados de uma jovem pedindo ajuda. Ela dizia: "Alguém, por favor, me ajude, me ajude." Instintivamente, o homem correu na direção dos pedidos de socorro e se deparou com uma cena aterradora. Uma adolescente extremamente magra estava sendo agredida por um rapaz também muito esguio. Assustado, mas corajoso, ele gritou à distância, ordenando que o rapaz parasse com a agressão. O rapaz cessou ali o ataque ao perceber que havia sido visto, levantou-se rapidamente, largou a vítima ali no chão e fugiu em direção ao seu veículo que estava nas proximidades. O homem que havia presenciado tudo e tentou impedir, conseguiu o ataque, viu quando o agressor entrou no automóvel, deu partida e saiu em alta velocidade. Sem perder tempo, ele se aproximou da jovem ferida, que, segundo ele, ela parecia ter uns 15 anos. Tentou conversar com ela, mas percebeu que ela não conseguia falar direito, apenas apontava para o pescoço, indicando que havia sido atingida naquela região. Ele também notou algumas lesões em diversas partes do corpo das jovens, mãos, rosto, peito, costas. Diante da gravidade da situação, ele ligou imediatamente para o serviço de emergência. Sem saber exatamente o endereço onde eles estavam, ele apenas disse que a localização mais próxima que ele conhecia por ali, ele explicou, perto de tal rua, perto de tal local, porque ele não sabia o nome exatamente daquela rua que ele estava. Ele disse: "Nós estamos em um terreno baldio, depois de uma viela. Por favor, venham rápido, essa moça está em estado crítico." Ele tentou acalmá-la, mas o socorro não chegava. E ele disse para ela que já voltaria. E ele a deixou lá porque ele foi buscar ajuda, porque estava demorando. A Mia ficou sozinha. E daqui a uns minutos ela ouviu o som de um carro se aproximando. Ela achou que era uma ambulância, mas ao levantar os olhos percebeu que era o carro do namorado e o carro da mãe dele. Apavorada, tentou se arrastar para longe, pensando que ele havia voltado para terminar o que ele havia começado. Ela reuniu forças, ela tentou caminhar, mas seu corpo não respondia. Ela pensou: ele vai passar o carro por cima de mim para ter certeza que me eliminou. Então ela disse que não sabe de onde ela tirou forças, ela tentou levantar-se e ela saiu correndo. Havia uma casa com uma grade e ela pensou: se eu subir naquela grade, ele não vai conseguir me alcançar. Era isso que eu conseguia pensar naquele momento, ela disse. Ele a cercou, havia um carro atrás, outro na frente. A mãe dele e o irmão desceram e o psicopata foi embora. A mãe dele dizia para ela: me perdoa, se eu soubesse não teria deixado você ir com ele." E de onde estava, ela disse que ela podia ver a
casa dela, até com as luzes acesas, de tão perto que ela estava. Aí o irmão dele e a mãe correram para ajudar a jovem ali em desespero, e ela só conseguia dizer: Mia, meu Deus, você está viva? Por favor, não morra. O irmão do agressor pegou a Mia nos braços, colocou no carro e foram para o hospital. Enquanto isso, aquele homem que havia tentado ajudar, ele observou tudo à distância, porque ele tinha ido pedir socorro, ele estava voltando. Ele havia ido até a rua principal para encontrar a ambulância. Ao ver o carro retornando do agressor, ele pensou: ele vai terminar com ela. Então ele correu de volta para onde ela estava, mas ele não conseguiu chegar a tempo. Então ele pegou o celular, tirou fotos da placa do carro e do modelo do veículo. Então todo mundo pensando: quem teria feito uma coisa dessa? Eric Davi Banda Castanheda não aceitou o final do relacionamento. E por isso ele tentou tirar a vida dela. Dentro do carro, a mãe dele pedia, entre lágrimas: me perdoa, Mia, me perdoa. Se eu soubesse o que ele ia te fazer, nunca teria deixado você sair de casa com ele. Me perdoa, minha filha. Fica acordada, não dorme. Mesmo sem conseguir falar direito, devido ao grave ferimento no pescoço, onde o ar escapava toda vez que ela tentava pronunciar alguma palavra, a Mia ainda conseguiu falar para a mãe dele: ele me matou, ele me matou. Ao chegarem no hospital, todos ficaram chocados com a gravidade dos machucados, mas ainda mais pelo fato de que a Mia estava consciente e tentando se comunicar. Um dos médicos pediu que ela não falasse, explicando que havia uma lesão profunda em seu pescoço e que suspeitava que havia um dano na traqueia. Pouco depois descobriram que um dos seus pulmões havia sido perfurado e decidiram transferi-la urgentemente para o Hospital Central em Chihuahua. A mãe da Mia chegou ao hospital, ela foi notificada. Ao ver a filha naquele estado, ela gritou em choque. Os médicos explicaram que o hospital local não tinha os recursos necessários e que a Mia precisava ser levada imediatamente para Chihuahua. Durante o trajeto, a Mia permaneceu acordada. Eles iriam fazer uma incisão para drenar o pulmão, mas não poderiam fechar a lesão na traqueia por estar próxima da veia jugular. Qualquer erro poderia ser fatal. O plano era deixar o ferimento cicatrizar naturalmente. Apesar do estado crítico, Mia Naomi Villa-Lobos sobreviveu. Passou por 3 transfusões de sangue, 2 cirurgias, perdeu o movimento de um dedo e ficou com cicatrizes visíveis na testa e no corpo. Foram 10 dias de sofrimentos intensos, porque os médicos não podiam dar mais medicamentos para a dor do que eles já estavam dando. Ela gritava, ela implorava e pedia mais, mas eles diziam que não poderiam. O Eric, esse rapaz, ele estudava na mesma turma que ela. Eles haviam começado a namorar em 2020, quando as aulas ainda eram online. O Eric passou a frequentar a casa da Mia. Os dois assistiam às aulas juntos e se tornaram cada vez mais próximos. Segundo a Mia, ele era gentil, atencioso, a tratava como uma princesa. E assim foi ganhando sua confiança. As pessoas de fora acreditavam que eles estavam apaixonados e que o namoro era saudável, mas havia um lado oculto. Eric mostrava em casa um comportamento agressivo com a sua própria mãe, que escondia isso dos outros. A Mia presenciou ele gritar e ofender a própria mãe com palavras duras. Quando o confrontava dizendo que aquilo era errado, ele justificava dizendo que a culpa era dela, da mãe dele, que os colocava em situação de miséria. Aos poucos, a Mia percebeu que o rapaz não era quem parecia ser. Apesar de nutrir forte aversão pela própria mãe, o Eric se mostrou atencioso, gentil com a Mia no início. Mia acreditava que o ciúme dele era apenas uma demonstração de afeto, algo comum em um primeiro relacionamento. Com o tempo, o controle dele sobre ela foi se intensificando. Durante o retorno parcial das aulas presenciais, Eric não gostou porque ele não estaria na mesma sala que ela e ele não aceitava que ela conversasse com outros colegas, especialmente meninos, mas até amigas também.
Ele alegava que todos tinham interesse por ela, os rapazes, e por isso exigia que ela se afastasse deles. Érica passou a pedir que a Mia fizesse chamadas de vídeo ao chegar na escola para mostrar aonde ela estava sentada, bem longe dos demais, lá no fim da sala sozinha. Ela acabou se afastando dos seus amigos para evitar conflitos. A convivência se restringia apenas ao namorado. Aos poucos, a Mia ficou socialmente isolada. Em 2021, o Eric queria ter acesso às contas das redes sociais da Mia. Quando ela se recusou a compartilhar as senhas, ele reagiu com agressividade. Ela relatou que foi o primeiro episódio de violência física. Aconteceu dentro do carro. Quando ele exigiu as chaves, quando ele exigiu as senhas das redes sociais dela, e ela não cedeu, e ele a atacou. Mia, infelizmente, acabou perdoando este episódio, pois Eric ameaçou que ele machucaria a si próprio caso ela terminasse com ele. Ele sempre carregava um objeto cortante com ele. E dizia que isso era para a segurança. Após isso, ela começou a sofrer mais ainda, com mais intensidade, abusos emocionais, psicológicos. A Mia descobriu que o Eric atraía com um monte de garotas. E ele nem se preocupava em esconder isso dela. Em vez de encerrar o namoro, ela começou a questionar a aparência dela. Será que ela estava exageradamente magra? Chegou a pesar 38 quilos. Ela começou a não comer. Ela achava que se ele tinha um monte de moças para sair, é porque talvez ela não fosse tão bonita. Talvez ela era gordinha e ela não era. Era uma menina com peso normal. Mesmo assim, começou a passar fome, vamos dizer, e chegou a 38 quilos. A mãe da Mia não suspeitava do que estava acontecendo. Eu não entendo como, né? Percebia das situações incomuns, como encontrar o celular da filha ligado em chamadas de vídeo com o Eric, enquanto ela dormia. A mãe dela pensava que isso era apenas paixão juvenil. Na verdade, o Eric exigia que a Mia mantivesse o telefone ligado toda a noite, para ele monitorá-la dormindo, alegando desconfiança e acusando-a de traição. Ela, para tranquilizá-lo, aceitou. Mia começou a tentar sair do relacionamento, mas ao tentar terminar, Eric a levou para um local isolado e tirou o objeto cortante do bolso. Quando ela perguntou o que ele faria, ele respondeu que não terminaria com ela. Mia se sentiu intimidada e desistiu de romper naquele momento. Em agosto de 2022, Mia se inscreveu como candidata na Santa Expo Rosália, um evento local em Camargo, que ela era uma menina, é uma moça muito bonita. Quando o Eric soube, ele ficou irado que ela ia participar deste concurso de beleza, porque ela teria que aparecer de maiô. E ele disse, quando ele descobriu isso, ele ficou irado, ele disse que de forma alguma ela poderia aparecer de maiô, porque ela pertencia a ele. O Eric dizia que eles fariam faculdade juntos, o mesmo curso e na mesma sala. Mas ela queria estudar gastronomia na universidade. Ele não, ele ia estudar engenharia e decidiu que ela ia estudar engenharia também, porque eles iam estudar na mesma sala. Ela começou a ficar no relacionamento agora por medo. Mia foi à casa do Eric. Lá, como ela gostava de cozinhar, ela estava ajudando a mãe dele na preparação do almoço. Naquele momento, o Eric começou a destratar a mãe dele, recusando-se a comer novamente a comida dela, fazendo comentários ofensivos, chamando a mãe dele de PUTA, e a mãe não respondia, somente chorava. Mia se irritou e disse que não toleraria aquele comportamento. E a Mia disse que estava encerrando o relacionamento, e ela pegou e foi embora. O Eric insistiu em levá-la para casa. Mia reafirmou que não queria continuar o namoro. Mas mesmo assim, ela aceitou a carona. Aí ela entrou no carro, ele deu a carona, ela desceu do carro, ela começou a correr. Ela já estava bem próxima da casa dela. Só que em determinado momento, ela parou, permitindo dessa forma que ele se aproximasse dela. Ela parou achando, imagina, ele não vai fazer nada contra mim, né? E
Ela disse que ela estava tão perto da casa dela que ela via a luz do quarto dela acesa. Só que aí ele a alcançou e começou a feri-la com um objeto cortante. Ela perguntou para ele: o que você fez? Aí o Eric começou a pedir desculpas repetidamente: me perdoa, me perdoa. Só que aí ela começou a gritar por socorro, porque aí, gente, ele tirou ela ali de perto da casa onde ela estava e levou para esse local onde ela foi encontrada, né? E lá ele continuou o ataque. Continuou o ataque. Primeiro ele tinha pedido perdão, me perdoa, me perdoa. Só que quando ela começou a gritar, ele não admitia ser contrariado, ele atacou. Foi naquele momento, ela disse que se ela só pedia a Deus que a levasse, que ela não saísse dali mais viva, porque ela não queria sofrer. E tudo isso culminou com um abuso que já vinha ocorrendo. Explosão agressiva de raiva dele em 2021, quando ela não quis entregar a senha das redes sociais, agressões verbais. Ele demonstrou um comportamento agressivo com a própria mãe, atraía com várias garotas, e tudo isso afetou a autoestima da Mia. Como eu falei, ela acabou desenvolvendo distúrbios alimentares, ficou magérrima. Ela tentou terminar o relacionamento com ele algumas vezes, mas sentia medo. E foi aí, depois de tudo isso, que gerou a tensão maior, quando ela participou desse concurso que eu falei. E ela queria sair da situação, só que ela não sabia como. E naquele dia, quando ela viu como ele estava tratando a mãe dele, ela terminou com ele, ela sofreu 47 golpes. Na audiência, o juiz Eric Manuel Estrada Rascon ordenou a soltura do Eric por ele ser menor de idade. Isso mesmo. Ele foi preso em 12 de outubro de 2022, de madrugada. Enquanto a Mia lutava pela vida dela, ele estava na delegacia tranquilo, não demonstrou arrependimento, nem sequer perguntou se ela estava viva. Ele só dizia: eu sou menor de idade, eu tenho 17 anos, ninguém pode fazer nada comigo. O juiz declarou que a acusação da Mia não procedia, dizendo que isso era apenas briga de namorado. 47 golpes desferidos. Preste atenção, coloca a cara desse juiz aqui, porque eu sei que tem gente de língua latina, de língua espanhola, pessoal do México que assiste. Esse infeliz desse juiz, ele é o mesmo juiz que mandou soltar o marido de uma outra jovem, só que aquela jovem tinha sido eliminada pelo marido, a Marisol Heredia. Então, na minha opinião, um juiz desse deve bater na mulher, porque não é possível uma coisa dessa, ele achar que isso é normal. Então, os ativistas entraram pedindo que removessem permanentemente esse juiz dessa posição. O juiz entendeu que os 47 golpes com objeto cortantes eram apenas cenas de ciúmes, coisa de namorado. Gente, de verdade, ele falou isso. E mandou soltar o Eric. A Mia estava machucada, teve que comparecer pessoalmente na audiência, toda machucada. Já o rapaz, o juiz disse que não, que ele não precisava ir, porque o rapaz estava sofrendo de ansiedade. O rapaz estava muito ansioso, então o juiz disse para ele que ele podia ficar, não precisava vir para a audiência. E a menina toda cortada ali, ainda dolorida, tinha que estar presente. A família da Mia, os ativistas, começaram a protestar por todo o México. Apesar de descumprir medidas cautelares e se comunicar com a Mia, porque foi a única coisa também que o juiz depois deu, não mandou prender, não fez ação criminal contra ele, nem nada, só disse que ele tinha que ficar 100 quilômetros longe dela, né? O Eric permaneceu em liberdade por meses, né? Com apoio de todas essas liminares que ele estava entrando e tal. Só que aí, outro juiz assumiu o caso. Em dezembro de 2023, ele foi condenado por lesões graves e violência familiar e recebeu apenas 3 anos e 8 meses de prisão. Isso mesmo. Mas estamos em julho de 2025. Ele ainda está em liberdade, devido a mais recursos judiciais. Em maio de 2025, foi denunciado novamente o rapaz por agressão, dessa vez contra o pai da sua atual namorada. Isso mesmo. Ele tentou agredir a sua nova namorada. Quando o pai da jovem tentou intervir, ele atacou o pai da moça.
O pai prestou queixa criminal contra ele. Isso em maio. O cara continua solto. Mia segue em tratamento médico, também com a ajuda de psicólogos. Ela estuda gastronomia e conta com escolta policial até a data de hoje, devido à notariedade do caso dela. O Eric tentou entrar em contato com ela, mas obviamente ela não falou com ele. Ela teme pela vida dela, então, devido à mobilização pelo povo, todo mundo, eles resolveram que ela tem que ter escolta 24 horas. O episódio resultou em mobilização por mudanças legislativas, incluindo a criação da Lei Mia, que busca incluir tentativa de tirar a vida de uma mulher e violências graves praticadas por menores na legislação mexicana, mas ainda assim a Lei Mia não foi aprovada. Ele mora a mais ou menos 100 quilômetros da casa dela, ou seja, não aconteceu absolutamente nada com este infeliz. Eu me pergunto, que justiça é essa? Aqui nos Estados Unidos, ele não ia responder só por isso, não. Ele pegaria no mínimo, uns 40 anos pela tentativa de tirar a vida dela. Pela tentativa, ele pegaria uns 40 anos, no mínimo. Sem liberdade condicional, talvez liberdade condicional após uns 30 ele poderia pedir, mas isso não quer dizer que ele sairia. Minhas considerações. Nós precisamos, como sociedade, pais, tios, vizinhos, amigos, parentes, vocês que têm filhos adolescentes, vocês precisam, desde muito cedo, a conversar com os filhos de vocês a respeito do abuso psicológico e o que não deve ser aceito. A Mia aceitou tudo isso porque ela achava que era normal. Ela achava que esse ciúme absurdo, você dorme com a câmera ligada para eu ter certeza que você está dormindo, não está me traindo, é porque ele gostava muito dela, ele tinha ciúmes dela. Mostra onde você está sentada, porque eu quero ver que não tem ninguém do seu lado. Ela achava que isso é coisa de namorado que ama. Quando você ama, você tem ciúmes. Os pais precisam ensinar para os filhos, gente, que isso não. Isso chama-se abuso psicológico. Eu aposto que tem um monte de vocês aqui, talvez, que tem marido. Não, meu marido tem a senha do meu celular, ele tem a senha de tudo. Que estranho. E muitas de vocês não têm a senha da conta bancária dele, mas ele tem a senha do seu telefone. Gente, eu sempre disse isso e vou repetir. Para marido, namorado, noivo, raio que seja, ficar lendo mensagens suas, para quê? Para que você precisa a senha do celular dela para checar as redes sociais dela? Para quê? Se alguma coisa acontece, você vai telefonar para ela. Você não vai mandar e-mail, né? Então, começa por aí, pelo amor de Deus, vamos ensinar para essa molecada, olha, começou a namorar o menino, me dá a senha do seu Facebook, do seu Instagram, do seu e-mail, do seu telefone. Você vai ensinar para tua filha, minha filha, no dia que você ouvir isso dele, você já dá um pé num rapaz desse e nunca mais olhe para trás, porque isso aí é um abusador. O cara, toda hora, tem que abrir a câmera, eu tô no mercado, eu não sei se é verdade, deixa eu ver. Aí lá vai você. Aí você tá na academia. O que você tá fazendo com essa roupa? Vai para casa, troca. E lá vai você trocar a roupa. Ou você tá para sair de casa. Não, de jeito nenhum você não vai com esse vestido curto. Gente, se você está dentro de uma situação, vivendo ao lado de alguém assim, isso não é saudável. Isso não é relacionamento tóxico. Isso é abuso psicológico. Por favor, saiam disso. Eu trabalho muito com as vítimas de violência doméstica. A história se repete. Parece que todos eles leem do mesmo livro. Eu quero a senha do seu e-mail, do seu telefone, das redes sociais. Eu não quero que você use maquiagem. Eu não quero que você use roupa curta. Não, alguns não querem que a moça vá para academia, de jeito nenhum. Cortar relacionamento com todos os rapazes, homens. Tem alguns que não permitem que você vá para festa de aniversário, casamento, nada, se ele não foi convidado, você não vai. É uma festa de uma prima sua, uma festa só de moça. Não, ele disse que não vai, você não vai. Pelo amor de Deus, 2025, acorda, Brasil, acorda o resto do mundo. Aonde que essas coisas estão indo? O que vocês têm ensinado para as filhas de vocês?
Você já sentou, me diga aqui, eu quero ouvir no comentário, você aí que tem filha de 16, começa aos 15 anos, vamos por aí, 14, 15 anos, você já sentou com a sua filha para dizer você nunca vai dar a senha para o seu namorado e só o fato dele pedir, você deve encerrar esse relacionamento. Você merece coisa melhor, esse homem é um controlador, esse homem é um abusador e para ele escalar para violência física falta pouco, você vai sair fora. E quantas de vocês que estão aqui namorando, noivas ou casadas? Meu marido é assim, não manda trocar roupa, manda tirar maquiagem. Problema dele, ele não gosta de maquiagem, esse problema dele, não é seu. O problema não é seu, você gosta, você vai usar. Aí ele não gosta de que eu use essa roupa. Uai, problema dele que ele não gosta da roupa, a roupa é sua. Quem tem que gostar é você. O que você põe no seu corpo, o que você veste, o que você usa, quem tem que gostar é você. Quem tem que aprovar é você. Não é seu marido, não é seu namorado, não é ninguém. Os abusadores tiram as vidas de muitas pessoas durante este tempo que eles não aceitam um não como resposta. Por isso, procure ajuda. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham do caso da Mia. Esse rapaz não vai parar. O Eric só vai parar no dia que ele tirar a vida de alguém e aí ele vai terminar na prisão. Só que para isso uma pessoa vai ter que perder a vida, porque a justiça do México é vergonhosa. É até pior do que a do Brasil. É o caso de hoje, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito desse caso e nos vemos em breve até mais.